Beleza, turma, vamos lá então. Vou falar de mônada. Inventar a mônada, né? Bora lá. Na lista 4 que vocês fizeram, que eu espero que vocês tenham feito, a primeira questão era relativamente simples, tá? E eu vou refazer ela aqui. A segunda questão é que era mais interessante. A gente dava um tipo de dados para vocês, 2, 3, 4, que representa algumas operações aritméticas, que é mais ou menos o básico que você precisa fazer para começar a fazer um interpretador de basicamente qualquer coisa. Tá? E era assim, esse tipo aí, esse tipo que eu chamo de expert, né? Expression. Expert. E a primeira questão a gente pedia para vocês uma função eval, onde se eu te dou uma expressão, é para você calcular para mim um maybe int. É para você calcular o resultado, ou da soma, subtração, multiplicação, divisão, o que quer que seja a combinação dessas coisas. É para você calcular esse int, mas a computação pode falhar, principalmente porque tem divisão por zero ali no meio do caminho. Tá? Divisão por zero para falar assim, falhei, não consigo fazer, não está definido isso. Tranquilo? É prevendo exatamente esse caso. Tá? E aí a primeira coisa que você olhou e falou assim, cara, para ir meio que a ideia é fazendo pattern match. E aí provavelmente você começou assim, eval, primeiro caso é num tem um N lá dentro. Se eu ver isso aqui, é para eu ter sucesso e o resultado é o N. Não tem muito o que pensar. É o dado que está lá. Vamos chamar assim, literal, né? Beleza. Na hora que você vai para os próximos aí, que eles são os casos recursivos, aí você começa a olhar e falar assim, nossa, provavelmente eu vou ter que fazer alguma coisa recursiva, porque eu venho duas expressões e eu preciso reduzir elas também. Preciso avaliar elas também, duas subexpressões. Tá? E aí provavelmente você fez alguma coisa assim. Tem esse tipo, esse construtor ADD, é 2, uma expressão 2 lá dentro. Tá? E aí você provavelmente pensou assim, deixa eu calcular um resultado aqui, e esse resultado vai ser o seguinte. Eu preciso calcular o E1. O E1. Saber, cara, quanto que é isso? Para eu ter dois números para eu somar. Tá? E eu tenho a função eval, que eu posso chamar recursivamente, que produz um int para mim, a partir de uma expressão. Tá? Só que eu posso falhar lá no meio, porque se eu falhar, eu não tenho dois números para somar, é para eu falhar esse caso aqui. Tá? Então eu poderia pensar assim, isso aqui eu posso ir lá e fazer switch case aqui da coisa, né? Case analysis. Eu gosto de chamar isso aqui de pattern match também, apesar disso aqui não ser pattern match, tá? Eval E1 D. Se o resultado disso aqui for nothing, quer dizer que eu falhei. Só que se eu tiver um just, eu consegui avaliar o primeiro caso. Eu vou chamar isso aqui de x1. Aí a ideia é que eu tenho o resultado da primeira expressão. E aí a ideia é eu falar assim, tá bom, vamos avaliar a segunda expressão, só que a segunda expressão sozinha pode falhar também. Então vou fazer a mesma coisa. Case, eval, E2, off. Se eu falhar em produzir alguma coisa com E2, eu falhei. Se eu não falhei, eu produzi um dado. E aí agora eu consigo somar dois números, porque eu tenho dois números, basta somar. E aí eu vou botar isso aqui dentro do just. x1 mais x2. Beleza? E aí, a essa altura, você deve ter olhado e falado assim, nossa, mas esses ficar olhando esses switch case, ficar olhando se eu faço alguma coisa e eu vi se eu falhei ou não falhei,
é exatamente aqueles padrões do functor e do aplicativo e do maybe. Tá? Então você pode pensar assim, vamos reescrever com o functor e o aplicativo. Tá? Eu vou direto aqui. Você podia pensar assim, eu vou reescrever essa coisa aqui, add é 1, é 2. Isso aqui é fazer. Você concorda comigo que eu preciso fazer a operação de mais, certo? Cara, eu preciso fazer a operação de mais. Eu preciso dar um número para ele. Só que se eu fizer alguma coisa com o E1, eu preciso avaliar o E1. E aí o resultado me dá um int para eu somar, me dá um maybe int. Ora, eu posso entrar lá no maybe, com esse mais, jogar o mais lá no resultado do eval E1, que é um maybe. Tudo bem? E aí aqui eu tenho um maybe, uma função de int para int, que fica esperando receber um int e soma com o potencial resultado do eval. Beleza? Só que, se isso aqui for nothing, o resultado de fazer fmap com qualquer coisa lá dentro também dá nothing, que é exatamente o que eu quero que aconteça. Se eu não consigo produzir o valor do E1, deixa quieto. O resultado disso aqui, para mim, o resultado disso aqui, tá? É uma função que está dentro do maybe. De int para int. Tranquilo? E para aplicar um valor que está dentro da estrutura, a gente usa o apply do aplicativo e eu passo para ele o eval E2. Tranquilo? Então, em essência, seguir esse padrão. Tá? Calcula o eval E1, jogo mais lá para dentro, calculo o eval do E2, aplica no resultado. Tranquilo? Mesma coisa para o menos, mesma coisa para o vezes, só que não é a mesma coisa para a divisão. Porque a divisão precisa de um teste adicional. E1, E2. Eu preciso olhar e falar assim, cara, se esse E2 for 0, mesmo que eu tenha sucesso em avaliar o E2, se o valor for 0, não é para eu dividir por 0, é para eu falhar. Tranquilo? Então a ideia, eu gosto de escrever assim. Vamos avaliar o E2. Tá? Vou chamar aqui let me2, que é o maybe produzido pelo E2. Vai ser igual a eval E2. E aí o que eu faço? Checo se isso falhou ou não. Case me2 off. E aí o que eu quero olhar? Opa, se o resultado dessa coisa for just 0, eu produzo nothing. Seria a ideia de, tá tentando dividir por 0. Tá tentando dividir por 0. Se for qualquer outra coisa, quer dizer que é razoavelmente seguro fazer a divisão, faz a divisão. Div eval E1 apply me2. Tudo bem? E você podia até escrever aqui eval E2, em vez de fazer esse let aqui, já fazer direto com o case analysis, tá? Eu acredito que o compilador seja esperto o suficiente para perceber que o resultado disso aqui vai ser reutilizado, para ele não precisar calcular 2 vezes. Eu acredito que ele é suficientemente esperto para perceber nesse caso aqui, tá? Mas sei lá, na minha cabeça, eu gosto de me lembrar que tem um resultado intermediário que eu estou meio que carregando ali, aí eu prefiro fazer o let, tá? Mas é uma escolha meio pessoal. Não tem nada a ver assim de dizer para você, isso aqui é mais rápido, isso aqui é mais lento, tá? Tipo, vale a pena fazer profiling, vale a pena ver o código que ele gerou e ver se de fato ele otimizou ou não, se não, faz com let. Com let com certeza dá certo. Tudo bem? E aí vem o caso mais interessante, que é o seguinte. O segundo exercício, ele pede para você combinar essa função eval com uma outra função, que chama parseString, que implementa um parser que a gente já deu para você feito, né? E esse parseString, ele pega uma string e me fornece um maybe de expression. Fornece um maybe de expression. Tudo bem? Porque o parser pode falhar. Você pode passar uma string para ele que não parseia. Tranquilo?
E aí a ideia básica era tentar fazer, entrar uma string, passar no parse, produzir um expression, passar no eval e produzir um int. Tranquilo? O grande detalhe é que esse cara aqui pode falhar. E esse falhar é para falhar todo mundo. A semântica é essa, né? Eu não tenho uma expressão para avaliar, então falhei. O eval pode falhar. O parser pode ter tido sucesso, me deu uma expressão válida, mas, por exemplo, tem uma divisão por zero lá no meio e é para eu falhar a avaliação. Tranquilo? Então, repare que tem essa questão de um efeito acontecendo aqui junto. Tá? Tem um maybe junto dessas estruturas. Tem maybe aqui, que é produzido por esse cara, e tem maybe aqui, que é produzido por esse cara. Esse cara pode falhar, cada um deles pode falhar. Tranquilo? Cada um deles pode falhar. Tá? E aí aqui provavelmente vocês encontraram um certo problema para tentar fazer essa coisa. Tá? Se eu chegar, vamos pensar aqui uma implementação naive, igual a gente fez ali, fazer o pattern matching, case analysis, a mesma coisa, e vamos tentar reescrever depois com o functor ou com o aplicativo. Tá? Eu estou querendo produzir uma função de string para maybe int. Seguindo um pipeline parecido com isso. Faz primeiro o parser, faz depois o eval. Tá? O eval string recebe uma string, e aí eu preciso fazer alguma coisa com ela. Tá? Preciso parsear a string. Tranquilo? Só que isso pode falhar. Então eu vou olhar e falar assim, beleza, tenta fazer o parse aí. Como é que chama aqui? Parse string. S. Tenta fazer o parse. Tenta aplicar o parse. Se falhar, falhou. Se não falhar, quer dizer que você tem um just, vou chamar assim, expr, tem uma expressão lá dentro do just, lá dentro do maybe. Tá? Opa, legal. Se não falhar, é para eu usar o eval. Eval expr. Beleza? Em essência, é isso que você precisa fazer. Tá? Só que aí vem a pergunta, cara, será que eu consigo fazer isso aqui com o fmap e com o eval e com o aplicativo? Essa é a mesma pergunta. Tá? Mas vamos tentar uma primeira coisa aqui. Vamos tentar uma primeira coisa. O que acontece se eu tentar fazer fmap eval no resultado de parse string S. Eu pego o parse string, dou uma string para ele. Aí o resultado disso aqui é um maybe expr, né? Um maybe expression. Tranquilo? Aí eu estou pensando, meu raciocínio está sendo, tem um dado dentro da estrutura. E eu quero aplicar uma função nesse dado que está dentro da estrutura. Então vou usar fmap. É para isso que serve o fmap. Tá? O fmap pega a função de A para B. Nesse caso particular, é de maybe A para maybe B. E eu tenho uma função que pega um expr, que é o que eu estou tentando usar, e ela produz maybe de int. Tá? Maybe de int. Ou seja, na hora que ele for tipar, ele vai falar assim, tá bom, o A tem que ser igual a expression. O B tem que ser igual a maybe de int, que é o que a função eval produz. Tranquilo? Isso quer dizer que o resultado dessa coisa arada toda... eu estou dando para ele um maybe de A, né? Que é o que ele precisa aqui. Tá? Então, o resultado disso aqui tudo, o tipo disso aqui tudo, será maybe de B. Só que quem é o B? Maybe de int. E aí aqui está o problema.
Aqui que está o problema. Porque o aplicativo é tentar fazer a mesma coisa, né? Assim, não tem muito o que inventar. Aqui que está o problema, tá? Em vez de terminar com maybe de int, que é o que eu gostaria, eu termino com 2 camadas de estrutura. Eu termino com uma estrutura mais complexa. Em vez de manter a complexidade que eu tinha antes, nesse sentido, tá? Complexidade, assim, da estrutura de dados. Tem uma camada só, de maybe, tem 2 agora. Tá? Tem 2. E aí, se eu tentar usar isso aqui, desse jeito que está aí, eu não tenho como fugir muito de alguma coisa assim, ó. Eval string s faz eval fmap no parse string s, dá o s para o parse e usa o fmap para entrar com eval lá dentro. Tá? Só que isso aqui é o que produz o maybe de maybe int. Então, o que eu posso fazer? Dá uma olhada no que aconteceu. Se for nothing, produz um nothing. Se for nothing, produz um nothing. Eu estou olhando a camada mais externa, esse maybe aqui. Se for nothing, quer dizer que não tem nada lá dentro. Então falhou. Só que se não falhou, just x, esse x aqui é do tipo maybe int agora. Que é o que eu preciso botar na saída. Tá? Então repare que essa solução aqui funciona. Tá? Se rodar aí e tal, vai funcionar. Se você escrever isso lá como solução lá, ele vai tipar, não só vai tipar, como vai passar nos testes da lista de exercícios. Tranquilo? Só que isso aqui não é muito melhor do que isso aqui. De qualquer jeito eu estou tendo que fazer essa coisa de tipo, cara, tem uma estrutura, eu estou precisando, vamos chamar assim, descascar a estrutura. Descascar a estrutura. Nesse caso particular eu consigo fazer isso porque eu consigo fazer um case, um switch case aqui no caso. Eu conheço a estrutura. Tá? Só que aí entra um problema. Tá bom, mas e se eu precisasse fazer isso numa estrutura que eu não conheço a estrutura interna? Que eu não conheço os formatos, eu não tenho os construtores. Tá? Que alguém não exportou para mim, ela é opaca, ela não é transparente que nem o maybe. Que eu sei como é que os formatos possíveis. Se eu tiver uma estrutura que eu não sei os formatos possíveis, eu não consigo combinar essas duas coisas. Basicamente, eu não consigo combinar as duas coisas. Tá? Qual que é a ideia, então? A ideia é a gente capturar esse padrão aqui numa daquelas álgebras igual o function, igual ao aplicativo. Tá? Exatamente a mesma ideia. E o nome dessa álgebra que a gente vai inventar, ou que a gente acabou de inventar, tá? Eu só vou agora inventar um operador para ela. O nome dela, no caso do maybe, é mônada. E esse aqui é o exemplo concreto acontecendo no caso do maybe. Tá? E aí vamos ver o que tem que acontecer com a mônada, vamos ver quais são, no final das contas, quais são as especificações que ela tem que funcionar para qualquer tipo. Tá? E aí a gente, depois disso, vê, beleza, se ela tem que seguir essas equações aqui, se ela precisa ter essas propriedades, como que é a lista? A lista é uma mônada? Como que são funções? Essa função aqui, essa outra. Vamos ver mônadas específicas. Tudo bem? Beleza. Mas olha só, que basicamente o que eu vou precisar fazer aqui, tá? Se eu quisesse combinar essas duas coisas, era fazer alguma coisa assim. Eval string. Poderia escrever assim, tá? S é igual a. Vocês concordam comigo que eu preciso fazer? Parse string S. E aí pegar o resultado, entrar lá no resultado dessa parada, ver se tem um dado lá dentro e passar isso para o eval, certo? Tá? Eu vou escrever isso dessa forma aqui, ó. Porque é como se fosse eu tentando fazer... Hã? Só um símbolo. Nem é esse o símbolo que a gente vai usar no final. Vai ter esse aí lá na biblioteca básica. Mas, assim, o símbolo ele aponta para a direita na real. Tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque para mim isso parece, eu estou pensando que é quase como se fosse uma combinação, uma composição de funções. Sacou? Onde eu faço primeiro essa função,
eu passo o dado para ela, e aí tem um operador aqui que é como se fosse o ponto, né? E aí eu uso a segunda função. Como se eu quisesse fazer eval de parse string s. Só que eu não posso fazer isso direto com function composition. Então eu estou inventando um outro cara e falo assim, cara, esse cara faz isso. Esse cara faz isso. Beleza? E o padrão está aqui, né? Está aqui em cima. Essas duas coisas aqui tem que fazer a mesma coisa. Tá? Então eu sei o que aquele troço ali de baixo faz. Beleza? Então eu vou olhar e falar assim, cara, deixa eu tipar isso aqui e ver o que precisa ser o tipo e pronto. E aí eu escrevo ele, inclusive. O caso concreto, com base no que está ali em cima, porque eu já sei o que ele tem que fazer. Eu estou tentando deixar, vamos chamar assim, mais bonito. Estou tentando, entre aspas, deixar o código mais bonito. Tá? Então, vamos lá. O que precisa acontecer aqui? Qual precisa ser o tipo dessa coisa, né? Qual que é o tipo dessa coisa? Do lado de cá tem maybe, maybe, aliás, isso é uma boa ideia, fazer assim? Pode ser maybe de expression, certo? Do lado de cá tem uma função de expression para maybe de int. Isso quer dizer que esse cara aqui tem que ser, do lado esquerdo, uma função de... Eu vou chamar o expression de azinho, pode ser? De azinho para maybe. E eu vou chamar o int de b. O segundo argumento, que é o que está do lado direito, tem que ser maybe de azinho. E o resultado disso, tá? Que é o resultado dessa coisa toda, é maybe de int. Então, o resultado dessa coisa toda é maybe de b. Esse tem que ser o tipo dessa coisa, beleza? E eu gostaria que vocês reparassem nisso e percebessem, tá? Que, cara, isso aqui é muito, muito, muito parecido com todos os casos que a gente está fazendo, falando do aplicativo, tá? Se vocês se recordarem, deixa eu trazer esse cara aqui para baixo aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. Se vocês se recordarem, a brincadeira toda começou tentando fazer a aplicação de funções. O tipo disso aqui é uma função de A para B do lado esquerdo, um A do lado direito, e ele produz um B. Ele simplesmente passa o A para a função. E aí usa a função para produzir o B. Aí a gente generalizou esse cara aqui no padrão do functor. O functor se caracteriza pelo fmap, que é esse operador aqui, né? Tá? Que o que ele faz? Ele pega uma função de A para B, ele pega um dado FA e produz um dado FB. Ele se preocupa com os dados estarem dentro de estruturas. Ele permite eu te dar uma estrutura, tem os dados lá dentro e injetar uma função lá dentro. Foi isso que a gente pensou, né? Tá? Depois a gente viu que isso aqui não era suficiente. A gente inventou o aplicativo. O aplicativo ele é caracterizado por esse cara aqui, né? O apply, que eu chamei de apply. Tá? Que era assim, ó, F de A para B, F de A, F de B. E eu falei para vocês, para ser aplicativo tem que ser functor. Então, ele precisa saber fazer o que ele já fazia antes. E alguma coisa a mais. Que coisa a mais? Ele precisa saber lidar com um segundo efeito, que é o efeito desse F que está aqui. Repare que tem duas estruturas, né? Tem esse F aqui, tem esse F aqui. Os dois são do mesmo tipo, né? Do mesmo, vamos chamar assim, da mesma natureza. Se for maybe, é maybe. Se for lista, é lista. Se for parser, for o exemplo que a gente fez aqui, mais complexo, é parser e parser. Tudo bem? Mas tem dois efeitos para acontecer. Tanto que no caso do parser aqui, por isso que eu mostrei para vocês aquele exemplo que é um pouco mais complexo. Do lado esquerdo é para acontecer o efeito de parsear, que é consumir as entradas e eventualmente conseguir produzir uma saída. Do lado direito é para eu fazer isso de novo. Consumir um pouco mais de entrada e produzir mais dados. É para consumir entrada duas vezes. Tudo
bem? É para executar o efeito 2 vezes, tá? Só que o parser, não só o parser, aqui no aplicativo tinha várias leis, tá? Que elas são meio abstratas, eu tentei mostrar uns diagramas para vocês e tal, dar umas ideias, né? Que era, em essência, é comutatividade, é ter um elemento de identidade, ter associatividade, coisas que a gente meio que já conhece, tá? Mas elas juntas, tá? Elas têm uma interpretação, que elas dizem o seguinte: o aplicativo é para você executar os 2 efeitos, mas o aplicativo em si não se importa com a ordem com que isso acontece. Não importa se você faz esse e depois esse, ou se você faz esse e depois esse. O aplicativo sozinho não se importa com isso. Tudo bem? E aí isso eventualmente pode ser um problema. Tem coisas que precisam acontecer numa ordem certa. Assim, mudar a ordem dá erro, dá ruim. Por exemplo, eu leio um dado sei lá, eu leio um dado num socket que está chegando alguma coisa, um request lá de alguma coisa da web, eu estou no servidor web, alguém me mandou um request qualquer, numa rota qualquer. Eu leio isso e decidi escrever uma coisa no banco de dados, tem que acontecer nessa ordem, né? Eu leio primeiro o request, depois escrevo no banco de dados. Se eu decidir escrever primeiro no banco de dados e depois ler o request, assim, vai zoar, né? Como é que eu vou escrever alguma coisa que tem a ver com o que está chegando na requisição? Tá? Repare que só o aplicativo não serve para fazer isso. Tá? Mas ele é bem poderoso, tá? A gente viu lá, a gente fez passe, a gente fez... já um padrão bastante interessante. Tá? E aí reparem que, olha como esse novo, que é o padrão da mônada, olha como ele é parecido. E aí eu vou generalizar o maybe para qualquer estrutura. Tá? Então eu vou reescrever aqui. Isso aqui vai ser uma função de A para F de B, um F de A, onde estão os dados, um F de B. Olha como é semelhante uma coisa com a outra. É altamente parecido. É parecido, mas é diferente, tá? Mas é muito parecido. Esse cara aqui... Caraca, o pessoal tá fazendo muito barulho ali fora, hein? Esse cara aqui, eu vou chamar de bind, mas ele é um bind invertido, tá? Porque o bind mesmo, ele funciona numa outra ordem. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é, o que eu vou fazer, o operador que caracteriza a mônada, que é isso aqui, nada mais é do que uma tentativa de pegar uma função e passar um dado para uma função. É o mesmo problema que a gente está tentando resolver desde o primeiro dia que a gente começou a falar de cálculo lambda. Que, em essência, eu tenho funções que eu faço lambda alguma coisa, ponto alguma coisa, e eu tenho aplicação, que eu pego m, espaço n, e a ideia é que eu substituo uma coisa na outra. Substituições de variáveis. Desde o primeiro dia, a única coisa que a gente está fazendo é isso. Define função, a função é uma caixinha preta que tem uma entrada de dados, e ela produz alguma coisa. Como? Eu passo um dado para ela, ela substitui, textualmente, sintaticamente, ela substitui a variável que está bind lá, né, da entrada dela, no corpo da função. E é só isso. E é tudo, desde o primeiro dia que eu estou falando, é só isso. É só isso. Só que isso foi ficando mais sofisticado, tá? Porque começou eu tentando fazer funções só tem funções e os dados. Depois eu mostrei para vocês ainda lá no cálculo lambda, que eu posso criar funções que representam estrutura de dados. Aí a coisa começou a ficar um pouco mais sofisticada. Aqui em Haskell a gente introduziu um sistema de tipos que me permite criar os tipos de uma maneira bem disciplinada, né? Ou é produto, ou é soma de produtos, tem recursão lá no meio, mas não é muita coisa, assim, tá? Tanto que isso me habilita a fazer pattern matching. É bem mais complexo fazer pattern matching em outras linguagens, tipo, que não tem uma disciplina tão grande, tá? Que não tem esse tipo de dados algébricos aqui, tá? Bem mais... Caramba, não consigo fazer tanto... O compilador não consegue ser tão esperto. E não é porque o compilador das outras linguagens não é esperto, tá? É porque nas outras linguagens você pode fazer muito mais coisas. Aqui você pode fazer muito menos coisas, na hora de construir os dados. Tranquilo? E aí, se eu posso fazer muito menos coisas, eu consigo analisar, basicamente, tudo que você pode fazer. Por isso que a gente consegue fazer mais análise. Né? Não é porque a gente é muito mais esperto. É porque a gente permite muito menos coisa.
bem? Só que aí começou um outro problema que é, tá bom, mas se meus dados estão dentro de estruturas? E estruturas, para mim, por um lado, são estruturas de dados mesmo. Por exemplo, coleções de dados. Tem vários azinhos lá dentro, tá? Por exemplo, a gente motivou isso aqui com o caso da lista, né? Eu tenho vários dados e eu quero modificar vários dados fazendo uma interação lá no meio, passando em todos eles, tá? Eu tenho uma função que não só lida com dados e não está nem aí para as estruturas, tá? Foi o caso do Functor. Aí a gente tentou, de onde é que apareceu o aplicativo? A gente tentou usar o padrão do Functor, só que para funções que precisam de mais de um dado. Uma função de Azinho para Bzinho para Czinho, por exemplo, tá? Aí apareceu esse caso aqui, ó. Eu mostrei para vocês que esse caso é suficiente para resolver aquele problema. Combinei esse com uma função que a gente chama de pure, né? Tudo bem? Que encapsula os dados dentro da estrutura. Pega um dado que não está na estrutura, bota na estrutura e passa para frente, tá? E aí repare, tem dois efeitos agora. Mas nada mais é do que eu tenho uma função, eu tenho dados, eu estou tentando pegar os dados e passar para a função. E produzir um Bzinho. Não. Só que agora tem essa coisa das estruturas. E apareceu um novo caso, que a gente acabou de ver aqui, onde os meus dados também estão estruturados, tá? Mas a função que eu quero usar, ela não produz só um Bzinho, ela produz nova estrutura. A função, olha só, no caso do aplicativo, a função está na estrutura. No caso da mônada, ela está resolvendo um outro problema para mim, que é a função que eu quero usar produz estrutura. O resultado dela é um F de B, não é só B. Tudo bem? O lugar onde está o efeito é diferente. Tá? E vocês viram aqui que uma coisa é isso aqui, que é o que eu estou tentando fazer, é incompatível com usar o Functor e o aplicativo. Só o Functor e o aplicativo não resolve esse problema. Por quê? Porque eu aplico uma função, eu consigo aplicar a função, só que ela cria estrutura adicional. Aí eu fico com F de B. E aí é um problema, porque eu normalmente não quero isso. Por exemplo, nesse caso aqui eu não quero. O mais normal é eu não querer. F de F, pode ser que você queira, tá? F de B, carregar esse F de B. Lista de B. Sei lá. Estado de alguma coisa. Erro de alguma coisa. Pode ser que você queira carregar isso. Pode ser. O mais normal, assim, vamos chamar assim, um caso mais, vamos chamar assim, usual, um padrão mais recorrente, é a gente não querer isso. Tá? É a gente querer colapsar isso tudo numa F de B somente. Tudo bem? E aí o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a mônada, ela vai resolver esse problema para a gente. Tudo bem? Beleza. O próximo passo seria, tá? Seria eu pegar e falar assim, então vou fazer isso aqui, botar isso aqui numa type class e vou dizer algumas propriedades que eu gostaria que essa coisa tivesse, tá? Só que para eu poder dar uma boa explicação do porquê que as propriedades da mônada são como são, eu gosto de ir por um outro caminho, que eu acho que vai fazer muito mais sentido. Porque senão vai soar muito arbitrário, tá? São só duas propriedades. Eu quero que isso aqui tenha uma identidade, tenha uma função que não faz nada, entre aspas, não faz nada, e eu quero que seja associativo. Tá? Eu só quero essas duas coisas. Agora, por que eu quero isso? Essa é a pergunta. Tudo bem? E aí tem várias formas de explicar isso. A forma que eu realmente vou confessar que é a forma que eu entendo, porque tem outras formas que são bem mais complexas, bem mais abstratas na real. Tá? Bem mais abstratas na real. Talvez elas sejam até explicações um pouco mais completas, tá? Mas eu realmente só consigo entender, por enquanto, do jeito que eu vou mostrar para vocês. E aí eu queria voltar um caso, um pouco. Porque essas aqui são álgebras que a gente está vendo de programas com dados estruturados, certo? Eles têm a ver com dados estruturados. Programas que lidam com estruturas, que é assim, basicamente todos os programas. Só que antes desses, eu introduzi para vocês duas álgebras que elas não estavam nem aí para estruturas, eram somente relacionadas aos dados. Uma delas chama semigrupo, que fala assim para mim: me dá uma função binária fechada. Binária quer dizer que tem duas entradas.
Fechada quer dizer que a saída veio, tipo assim, é do mesmo domínio das duas entradas. Azinho para azinho para azinho. Binária fechada e associativa. Certo? Coisa que a gente falou. E aí associativa eu não preciso escrever, né? O que quer dizer? Tá? Quer dizer que não importa a ordem com que eu faça o append, que é o nome desse operador aqui. Tá? E aí, junto desse cara aqui, depois desse cara, eu falei assim, se você me der uma coisa a mais, tem uma outra que chama monoide. Que é, eu quero isso aí, essa operação, mais um elemento, vou chamar de mempty, que é um elemento desse conjunto aí, azinho, um elemento desse tipo azinho. Tá? E o que eu quero é que ele seja o elemento neutro daquela operação append. Ou seja, mempty append. X é para ser igual a X e X append. Com mempty é para ser X. Eu quero que isso aconteça. Tudo bem? Isso aqui é altamente útil. Altamente útil. Tá? Da onde que vem as propriedades da mônada? Vem do fato que eu vou exigir que a mônada basicamente seja duas coisas. Tá? Em vez de ser só uma coisa. Em vez de eu exigir que ela seja aplicativo para eu fazer a mônada, que é o que eu estou fazendo, né? Eu quero que seja functor para fazer o aplicativo. E eu quero que seja o aplicativo para fazer a mônada. Eu quero manter o que eu já tinha antes. Tá? Só que eu não quero só isso. Eu quero que essa coisa aqui de baixo seja um monoide também. Que ela seja um monoide também. Eu estou pedindo duas coisas. Estou pedindo que seja aplicativo e de alguma forma seja um monoide. Tudo bem? E por que eu vou pedir isso? Caramba. Dá uma olhada numa coisa aqui. Dá uma olhada numa coisa aqui. Volta aqui um pouquinho para trás aqui. Aqui. Bem aqui. Do jeito que está escrito, e é o que eu fui conduzindo vocês, tá? Eu estou induzindo vocês a pensarem que eu estou produzindo um dado dentro de uma estrutura e eu estou aplicando uma função, certo? Só que isso aqui, do jeito que está escrito aqui, eu posso reescrever. E o que eu posso fazer? Olha só o negócio aqui. Toda vez, tá, que o argumento mais à direita que você está dando para a sua função aparecer mais à direita aqui, você pode fazer uma operação que a gente chama de redução eta. Você pode só sumir com ela. Tá? Você pode só apagar isso aqui e apagar isso aqui. Tudo bem? E aí, é o que a gente chama de point free style, né? Point free notation, uma coisa assim, tá? Que é, em vez de você pegar esse resultado, vamos chamar assim, S, você esconde ele, então não se refere mais ao ponto, que é o valor, um dado específico, e você trabalha com uma composição de funções. Afinal, isso aqui agora é muito mais parecido com composição de funções do que antes. Por quê? O que está escrito aqui? Aliás, deixa aqui. Vou fazer de amarelo. Eu tenho expression para maybe de int. E do lado direito eu não tenho mais maybe expression. Eu tenho string para maybe de expression. É isso que está escrito aí, certo? E o resultado disso aqui tem que ser uma coisa que pega uma string e produz um maybe de expression, que é o que já fazia antes. Tudo bem? Aí repare, escrever dessa forma é muito mais parecido com enxergar que em vez de eu estar tentando pegar um dado e aplicar numa função, eu, na verdade, estou tentando fazer composição de duas funções. Compor essa função com essa função. Que, em princípio, não consigo compor sozinhas, né? Só usar o ponto, aquele function composition normal, eu passo um string e vou para o maybe de expression. Só que eu não consigo encaixar o maybe de expression com expression. Direto. Mas é quase como se eu conseguisse. A ideia é que esse cara vai fazer isso. Mas repare, eu tenho duas funções e eu estou tentando juntar duas funções. Tudo bem? Quem? Perdão, isso, maybe int.
maybe int. Tudo bem? E é numa ideia bem parecida com o que a gente está fazendo na composição de funções. Eu começo na string, aí eu produzo uma expression, no caso maybe de expression, mas a ideia é que eu consigo pegar o expression lá dentro, e aí depois eu vou e produzo um int. Tudo bem? Só que vocês veem que essa coisa não encaixa, se eu usar o ponto, isso aqui não encaixa, tá? Porque eu não saio de S para expression, eu saio de S para maybe de expression, e aí eu não consigo encaixar os dois caras do meio, não são iguais, né? Esse cara não é igual a esse cara. Aí não encaixa direto, tudo bem? Mas esse operador, ele vai estar fazendo exatamente essa função para mim, de encaixar essas duas coisas. Todo mundo bem? Então repara, isso aqui, ó, a mônada, de certa forma, ela está tentando fazer composição de funções para mim. Tá? Eu gosto de pensar das duas formas. Primeira, essa aqui de baixo, que é a aplicação de um dado numa função que produz estrutura. E é assim que eu penso na maior parte do tempo. Beleza? Mas eu posso ver ela desse jeito, que na verdade, que eu estou tentando fazer a composição de funções. Beleza? E é daqui que vai sair tanto as propriedades quanto, de fato, o operador que está definido, que é o que todo mundo usa. O bind que todo mundo usa, que não é aquele que eu escrevi ali. Beleza? Tranquilo. Vendo isso, vamos dar uma olhada num caso um pouco mais simples. Um caso um pouco mais simples. Tá? Funções de azinho para azinho. Funções de azinho para azinho. Especificamente, vamos olhar esse tipo aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Tá? Esse tipo aqui, o pessoal inclusive chama ele de endo. Endo. Tem um tipo lá, você vai ver lá em Rust, chama endo. Tá? E ele é uma estrutura que só tem uma função de azinho para azinho lá dentro. Tudo bem? Vem de endomorfismos. Não me pergunte o que é endomorfismo, mas é isso aí. Função de azinho para azinho aqui. Algum de vocês vai saber explicar isso um pouco, até melhor do que eu. Tudo bem? Mas olha só. O endo, esse tipo aqui, tá? Ele tem uma função binária fechada associativa, que é o ponto. Se eu especializar o ponto para esse tipo aqui, fica azinho para azinho, azinho para azinho, e produz um azinho para azinho. Tudo bem? Olha lá, operação binária, ele pega dois caras desse, fechada, produz um cara da mesma natureza, e ela é associativa. Vou mostrar para você já que o composition é associativo. Eu acho que eu provei, não lembro. Mas não é difícil de provar. Tudo bem se eu não tiver feito. Todo mundo bem? Beleza. Não só isso. Esse cara tem um elemento neutro, que é a função id. A função id é uma função de azinho para azinho. Certo? Que é uma função meio que não faz nada, né? id de x igual a x. Tranquilo? E ó, é bem fácil de perceber que f.id é igual a f. Por quê? Porque isso aqui é pegar um dado do tipo azinho, fazer o id primeiro. Aí eu não modifiquei o dado. Aí eu pegar esse resultado e passar para f. Aí o resultado é o f de x. Se eu fizer id.f, isso tem que ser igual a f também. Porque se eu pegar um dado x, entregar para f primeiro, que é o que agora a equação ele está falando, e eu produzir um f de x, depois usar isso no id, o resultado é f de x, que é a mesma coisa que tem em cima. Beleza? Então, repara, esse tipo aqui específico, esse tipo específico, ele é um monoide, se eu considerar aqui a operação binária fechada, composição de funções, e o mempt dele, né, o elemento neutro dele, a identidade dele é a função id, certo? E aí, porra, por que eu estou falando de função de azinho para bzinho? Porque olha só o negócio aqui. Essas coisas são funções, né? Aí eu posso pensar assim. Esse aqui claramente não é uma função de azinho para azinho, tá? Isso que está aqui. Mas eu poderia pensar assim, tá, mas
aquela função ali é parecida com uma função de azinho para m de azinho, para mônada de azinho, para uma estrutura que tem um azinho lá dentro. Aí a pergunta é, será que isso aí, eu consigo também fazer composição de funções de forma que seja um monóide, igual a gente acabou de ver? Essa é a pergunta. Essa é a questão, beleza? Então, olha só, vamos fazer. Vamos fazer. Então, vamos o que eu quero fazer. Eu quero pegar uma função f de azinho para m de azinho. M é uma estrutura qualquer, pode ser um maybe, pode ser vários mônadas diferentes. Eu quero fazer uma função g de azinho para m de azinho. E eu quero tentar combinar as duas, e eu quero que essa combinação seja um monóide, inclusive. Tem um elemento que é o elemento que não faça nada. Vamos chamar assim. Todo mundo bem com a minha tentativa? Fazer composição desse tipo de função. Tá? Composição desse tipo de função. Que é mais parecido com aquelas primeiras lá, né? Que a gente estava tentando lidar. Tá? Função que gera estrutura. Beleza? Legal. Antes disso aqui, para mostrar para vocês o truque que eu vou usar, considerem primeiro uma função f' de azinho para azinho, uma função g' de azinho para azinho. Tá? Eu vou fazer um truque primeiro. Vocês concordam comigo que eu posso reescrever isso aqui como sendo assim? Lambda x, f' x, isso aqui tem que ser igual à própria f', né? Se eu pegar um dado x e aplicar na f', é a mesma coisa da f'. Concorda comigo? É só um jeito mais convoluto de escrever a mesma coisa, né? Tá. O tipo da f' é azinho para azinho. Então, o tipo disso aqui é de azinho para azinho. É isso que eu quero que vocês percebam. E a mesma coisa para g. Certo? E a mesma coisa se eu fizer f'.g'. Ora, se f' é sinônimo daquela coisa em cima, eu posso escrever lambda x, f'(x), ponto, lambda x, g'(x), que tá tudo bem, né? Continua, assim, é só um jeito mais feio de escrever isso. Eu concordo que é mais feio de escrever, só estou aumentando o tamanho das letrinhas. Mas é por aqui a solução. Tá? Mas vocês concordam comigo que isso não bagunça o coreto, né? Se eu botar um lambda e aplicar, desfaz o lambda, né? Tudo bem? É a mesma coisa, são sinônimos. Ora, então o que eu estou tentando fazer é combinar, agora eu vou fazer a mesma coisa para cá, tá? O que eu estou tentando fazer é combinar lambda, eu vou chamar de azinho, é um valor azinho, mas eu vou usar o azinho para me lembrar que isso aqui é do tipo azinho. E aí eu aplico f de a, certo? Do lado direito eu produzo um m de azinho, né? Que é o que essa função está falando. E vocês concordam comigo que isso aqui é do tipo de azinho para m de azinho. Mesma coisa do lado direito. E eu quero combinar isso aqui com o meu function composition que eu vou inventar agora. E repare que eu estou usando o mesmo símbolo, só que apontando para a direita agora, né? Que é o que historicamente é o que todo mundo faz. Eu quero combinar isso aqui com uma função que é lambda a, g de a. Certo? É isso que eu estou tentando fazer. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que é isso que eu estou tentando fazer? Beleza. Vocês concordam comigo que se eu quero que essa coisa, o resultado, isso aí seja, o que eu estou tentando fazer é juntar azinho para m de azinho com azinho para m de azinho, e o resultado tem que ser azinho para m de azinho, para minha operação ser fechada, não era assim? Então vocês concordam comigo que o resultado disso, eu quero que seja de azinho para m de azinho, certo? O tipo dessa coisa toda, eu quero que seja esse. Todo mundo bem? Legal. Para entradazinho, vocês concordam comigo que eu posso usar esse lambda a aqui, falando assim, ah, entradazinho está aqui. Parece uma piada, mas é isso aí mesmo. Tudo bem? Vai acabar aceitando? Mas é o que eu estava fazendo ali atrás. Olha aqui, ó. Lambda x
uma coisa do lado direito, o x é do tipo Azinho, do lado direito tem uma coisa do tipo Azinho. Mesma coisa, mesma interpretação que eu estou fazendo ali agora. Certo? Ora, então eu posso falar assim, cara, o Azinho que está entrando, esse daqui, eu já posso associar esse termo aqui, né? Porque ele está do lado esquerdo de uma seta e ele já vai fazer essas vezes para mim de Azinho, seta, para alguma coisa. Do lado direito da primeira seta, tem que ter um M de Azinho. Então vocês vão ter que concordar comigo que se eu fizer isso, o que está aqui tem que ser um M de Azinho, né? Senão essa conversa não vai encaixar, né? Certo ou não certo? Certo ou não certo? Agora eu peguei vocês, né? Hã? Onde é que tá pegando? O parênteses está em vermelho. Hã? Aham. Eu achei que ia ser de boa. Eu espero, tranquilo, pensa aí. Repara que, eu não tô provando nada, eu tô olhando e falando, ó, do lado esquerdo, vamos chamar assim, vou desenhar de azul. Eu tenho uma coisa de Azinho para M de Azinho. Eu quero juntar com outra coisa que é de Azinho para M de Azinho. O operador que vai juntar é aquele ali. É um símbolo que eu estou inventando agora. Podia ser qualquer símbolozinho. Tudo bem? Tá. O resultado dessa coisa toda tem que ser isso aqui, certo? Porque eu quero a minha operação binária fechada. Então o resultado tem que ser desse tipo aqui. Repare, eu quero uma coisa específica. Eu não estou querendo qualquer coisa. Eu quero... Repare, eu não quero falar assim, ah, isso aí pode ser Azinho. Ah, não, não, não. Eu quero que o resultado dessa coisa toda no final seja Azinho para M de Azinho. Seja uma função também. Function composition. Só que agora eu estou tentando fazer composição de funções que produzem estruturas. Que era o problema que a gente estava vendo lá atrás. Lá no começo da discussão. Tudo bem? Ué, então estou relendo aqui agora. Beleza. Esses aí são os termos que eu tenho para construir a coisa. Tá bom. Se eu aproveitar esse lambda A já se associa direto a esse Azinho que está aqui do lado esquerdo da seta. Certo? Então, a minha proposta é fatiar esse negócio aqui, ó. Aqui no vermelho. Automaticamente, fazendo isso aqui, tudo tem que ser de... O tipo dessa coisa aí onde eu estou fatiando tem que ser MA, certo? Porque senão não vai dar certo, né? Porque esse MA que tem que aparecer do lado direito. Beleza? Tranquilo. Agora a pergunta é, vamos tipar o tipo do bind, que é aquele operador lá no meio. Porque eu sei o tipo das coisas intermediárias. O que eu não sei é quem que tem que ser o cara lá no meio, que é o que eu estou inventando. Quem que é ele? Ele é que eu não sei. Esse cara é que eu não conheço. Os outros termos, todos eu sei os tipos, né? Então vamos calcular o tipo dele. Vamos por partes. Do lado esquerdo tem f de A. A é do tipo Azinho. F é do tipo Azinho para MA. Então, aplicar um Azinho nessa função vai produzir um MA. Do lado direito, tem uma função de Azinho para M de Azinho. Porque G é uma função que pega um Azinho e produz um MA. Eu estou dando um A para ele. Então, isso aqui é MA. Então, do lado direito inteiro tem Azinho para M de Azinho. Isso quer dizer que o bind, que é o nome desse cara aí, tá? Bind. Esse aqui é o bind mesmo. Esse cara aqui tem o tipo M de Azinho para Azinho, M de Azinho, M de Azinho, M
M de Azinho, né? Porque é o resultado dessa coisa arada toda aqui, ó. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Nesse caso particular, tá? Porque no caso mais geral, a gente vai trocar isso aqui pro Bzinho e esse aqui pro Bzinho, que é para não precisar ficar preso no Azinho, no Azinho, todo mundo do mesmo tipo, né? Os dados todos do mesmo tipo, você pode transformar os dados. Mas todo mundo sacou o que está acontecendo aqui? Todo mundo sacou o que tem que acontecer? Todo mundo bem? Beleza, então vamos tacar esse cara aqui na type class. Vou chamar de mônada. E eu vou exigir, repetindo, eu vou exigir que a mônada tenha tudo que o aplicativo, faça tudo que o aplicativo faz, tá? Já fazia. Aplicativo M, monad, M, onde. Aí eu vou colocar o bind lá dentro, com esse tipo aí, M de Azinho. Vou generalizar ele já, tá? M de Bzinho, M de Bzinho. Tudo bem? Estou dizendo que a minha função pode produzir Bzinho e o resultado vira Bzinho. Tranquilo? Eu não gosto de ir por esse caminho aí, porque usando essas funções de Azinho para M de Bzinho e fazendo essa coisa errada toda aqui, dá uma bela de uma complicação que eu acho que não ajuda muito a criar alguma intuição do que está acontecendo, mas é function composition. Tudo bem? Esse cara aqui, que eu gostaria que vocês percebessem, tá? A partir dessa discussão, é que ele está fazendo, você pode ver ele de dois jeitos. Ou ver ele como, eu tenho uma função e eu estou aplicando dados à função, que é a primeira interpretação, né? Cadê ela? Que é essa daqui, que é o que todo mundo já estava tentando fazer o tempo todo. Ou, uma segunda interpretação, que eu acho utilíssima, inclusive na maior parte do tempo é assim que eu penso. O que eu estou fazendo é function composition, composição de funções que criam estruturas, tá? Pô, professor, mas aí ficou bizarro, porque quando você fala isso e eu olho os tipos, eu não vejo isso, porque do lado de cá não tem uma função, aqui tem uma função, eu concordo, mas do lado esquerdo não tem uma função e aqui também não tem uma função. Como é que você fala para mim que você está compondo duas funções para criar uma terceira? Porque a parada aqui, o lambda ficou de fora. Que é o que, entre aspas, completa o lambdazinho para M de Azinho e aqui Azinho para M de Bzinho. Tranquilo? O lambda que completa essa parte ficou de fora. Mas nada mais é do que composição de funções também. Tá? Funções que produzem estruturas. Não é qualquer função mais. Função que produz estrutura. Beleza? Por exemplo, o nosso parser lá, ele produz estrutura, né? Ele pega uma string e ele produzia bastante estrutura, né? Porque ele fazia maybe de alguma coisa lá dentro. E alguma coisa lá dentro é que tinha um efeito do parser, né? De consumir entrada e produzir um dado, né? Que era tupla. Então, você concorda comigo que lá tinha dois efeitos acontecendo. O efeito de eu poder falhar e o efeito de eu consumir entrada e produzir um dado. Dois efeitos lá dentro. A gente vai querer explicar isso melhor também, tá? Como é que eu pego uma mônada ou um efeito qualquer e combino com outro efeito? Porque até agora tá muito incompleto ainda. Olha aqui nesse diagrama ainda. Esse diagrama que eu, assim, para mim é uma das coisas assim, mais importantes que eu desenho o tempo todo. Os Fs são sempre os mesmos Fs. Eu não consigo misturar efeitos diferentes aqui. Eu não consigo misturar efeito diferente. Eu não consigo misturar falhar uma computação com fazer I/O, por exemplo, ir lá no banco de dados. Por enquanto, não. Mas é o que a gente faz o tempo todo, né? É o que a gente quer fazer o tempo todo. A gente quer combinar, sei lá, 10 efeitos. Um monte de coisas. A gente quer fazer uma computação que pode falhar, que pode ter estado, ela, como se fosse uma máquina de estados, ela precisa ficar guardando resultados intermediários para usar depois, isso é estado. Ela pode estar lendo de um estado global, lembra que eu falei para vocês que isso é um outro efeito possível. Ela pode estar iterando em cima de alguma coisa.
Qualquer programa que eu falei vai usar essas coisas. Eu posso estar escrevendo um log, enquanto eu estou fazendo tudo isso, escrevendo um log, fiz tal operação, fiz tal outra operação, foi em tal momento. Tudo isso aqui são efeitos. Cara, qualquer softwarezinho que você vai por aí, ele combina isso e mais, né? Isso e mais efeitos ainda. Tranquilo? Ainda não cheguei na coisa de combinar, mas a gente está indo nessa direção que eu quero ir. Tudo bem? Porque o combinar que eu vou fazer para vocês um pouco mais para frente é como é que eu faço uma mônada que combina dois efeitos? Como é que eu faço? E o que significa isso? Como é que eu pego um M, um N, deixa eu escrever. Eu tenho um dado M de Azinho, uma estrutura M. Eu tenho um dado N de Azinho, numa outra estrutura N, cada uma modelando um efeito diferente. Uma pergunta que a gente vai se deparar é, como é que eu crio um M grande de Azinho que faz as duas coisas M pequeno e N pequeno, combinadas? Porque se eu for capaz de fazer isso, e isso aqui, se eu for capaz de fazer isso, e eu já adianto, isso aí não é difícil, na verdade. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Se você quiser fazer Functory Applicative, é, entre aspas, automático. Só tem uma solução e a solução é mecânica. Sempre do mesmo jeito. Vou mostrar para vocês. O problema vai aparecer quando eu quiser que isso aqui seja mônada também. Esse M grande, que faz duas coisas. Aí já não é tão simples. Aí não é automático e aí a resposta não é única. Tá? Porque a mônada é muito poderosa. Sim, basicamente. Você precisa saber o que ela está fazendo. Você precisa saber, no mínimo, quem é o M ou quem é o N. Você precisa saber em detalhes um deles aí. Eu vou mostrar isso para vocês. Se você souber um deles em detalhes, o outro você não precisa conhecer. Mas você precisa saber um. Ao passo que o Functory aplicativo, você não precisa conhecer nem quem é o M, nem quem é o N. É bizarro pensar nisso. Tá? Mas é altamente útil, né? Porque eu já posso vir, botar numa biblioteca e falar assim, não importa quais os functors que você vai usar. Você vai combinar 10 deles, tá aqui como é que combina 10 deles. Não interessa qual é o aplicativo que você vai usar. Se você for usar 10 deles, 10 efeitos, tá aqui na lib como é que junta os 10. Não sei quais são os 10, não importa. Tem um aí que nunca foi inventado, não importa. Ele vai encaixar e ele vai ser de jeito. A mônada não, a mônada você precisa saber um deles, tá? Para juntar duas você precisa saber um, mas a gente vai chegar lá. Mas por que isso é útil? Porque se isso aqui for mônada também, a gente já tem um mecanismo básico de juntando e construindo o programa, que é o bind. Que é a aplicação de funções nessa estrutura nova que faz mais de um efeito, que tem dados lá dentro e que lida com funções que produzem esses efeitos combinados aí também. Todo mundo bem? É para esse lugar que eu quero me encaminhar. Tranquilo? Beleza. Historicamente, tá? Eu acho que isso, eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, mas isso tem aquelas coisas de legado, né? O legado, a gente não tem muito o que fazer contra ele, né? Na hora que alguém definiu a mônada a primeira vez na biblioteca, ele exigia que você tivesse um cara que era o return, e ele é uma função de A para M de A. Ele pega um dado e bota na estrutura. Tudo bem? Que é a mesma coisa que o pior tem que fazer no aplicativo, né? O aplicativo veio depois da mônada. Aqui nesse contexto. Tá? Perceberam a mônada primeiro, a utilidade, botaram na biblioteca. Depois, só depois, é que perceberam o aplicativo e aí falaram, putz, o aplicativo é maneiro, véio. Vamos botar na biblioteca. Eu ensino vocês numa ordem que não é a ordem que é mais, eu acho que é mais fácil de entender, porque você vai construindo e vai aumentando a complexidade. Vai aumentando o poder da coisa em passos mais lógicos. Só que não é assim que aí o software não encaixa direito, tudo bem? O return tem uma implementação padrão. Igual a pior. Porque ele tem que fazer a mesma coisa que o aplicativo já fazia. De novo, para ser mônada tem que ser aplicativo. Então se eu vou pegar um dado e botar na estrutura, eu tenho que ter uma forma só de fazer isso.
Tem que ser compatível com o que o aplicativo já fazia. Tudo bem? Beleza? Ótimo. E aí eu preciso de leis algébricas para esse cara. Tá? Para esse cara. Opa! Se é composição de funções, eu posso exigir, tá? Que é o que eu vou fazer. Que a composição de funções seja um monoide, em essência o que eu estou pedindo é que seja um monoide. Tá bom? Então o que eu preciso para ser um monoide? Duas coisas. O bind tem que ser associativo. Eu quero associatividade. Associatividade é escrever o seguinte, que M bind F bind G tem que ser igual, e aí eu vou escrever assim por enquanto, porque vai estar errado, e a gente vai consertar. Mas eu gostaria de poder fazer M bind F bind G. Tudo bem? Do lado de... Sim, essa coisa está errada, tá? Por isso que eu botei ali aquele... Mas é isso que eu quero tentar fazer. Tá bom. Vamos na mesma linha de... Vamos olhar do lado esquerdo os tipos de cada coisa. E aí vamos olhar do lado direito e consertar e vendo... Fazer a... Assim, eu gosto mais de plumbing, né? Tipo, encanamento para a coisa encaixar, tá? Então, olha só. Eu tenho bind do lado de cá, né? Aliás, vou olhar o de fora. Vou olhar o de fora? Ah, tanto faz. Vou olhar o de dentro primeiro. Eu tenho bind. Do lado esquerdo tem que ser um M de A. Do lado direito tem que ser um A para M de B. E aí, na hora que eu junto os dois, isso aqui me produz um M de B. Todo mundo bem? Beleza. Isso está à esquerda desse bind. Isso quer dizer que esse cara tem que receber um M de... Opa, perdão. Tem que ser uma função de B para M de C. Outro tipo qualquer aí. De tal forma que isso aqui tudo me dá M de C. Certo? Tá. Os tipos do lado esquerdo tem que ser os mesmos do lado direito. Então, vamos lá. M tem que ser M de A. Do lado esquerdo de um bind, quer dizer que isso aqui tudo tem que ser... Aliás, eu vou desenhar de amarelo, tá? Amarelo quer dizer tem que ser, não o que é. Porque a gente vai ver que não é. Mas tem que ser uma função de A para M de C, porque o resultado no final tem que ser M de C. E aí, para eu combinar um tipo A e terminar com MC, a função ali tem que entrar A. Beleza? E o que é que tem lá dentro? O amarelo é o que eu preciso que seja. Aqui eu tenho A para M de B. Olha lá do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho B para M de C. Ou seja, uma coisa não encaixa com a outra. Eu preciso arrumar um deles, certo? Eu preciso arrumar um deles. Se eu preciso de uma coisa aqui dentro que entra A e termina com M de C já está do lado de cá, né? Opa, o bind, esse cara aqui já está ok com aquele bind ali. O que eu preciso fazer então? Do lado esquerdo desse bind interno, eu preciso produzir um B. Eu preciso pegar um A e produzir um B. O B eu alimento aqui. Não, um B, né? Perdão, um M de B, isso. Estou falando besteira. O bind, para alimentar esse B, ele precisa de um M de B, que é o que está aqui. Certo? Então, o que está faltando? Está faltando eu receber um A para eu aplicar na F, produzir o M de B, o M de B entrar aqui no B, produzir o M de C. Todo mundo está vendo? Hã? Vou repetir. Está faltando receber um A, esse A, aplicar na F,
para produzir o M de B, aí o bind vai extrair o B e vai passar para frente. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Vê se eu posso fazer isso aqui. Ah, way o quê? Ué, claro que sim, olha lá. Ó. F de A. Não, claro que não, cara. Eu só li, eu li 2 vezes para vocês para ver se vocês iam pegar direto. Não, malandragem nenhuma. Malandragem. Vocês não gostam desses lambda, né? Vocês não gostam do lambda. O lambda vai aparecer muito agora, tá? A partir de agora. Já aviso vocês. Vai aparecer muito lambda agora. Vou fazer de novo, pode ser? O colega ali ainda tá processando ali os... O que eu falei? Eu preciso de um A para aplicar na F. Ué, eu apliquei o A na F, só que o A precisa vir de algum lugar. Toda vez que eu preciso aplicar um dado e eu não tenho dado, faz um lambda, pra, entre aspas, produzir o dado do lado de fora alguém me dá, e usa o dado. Vocês não entenderam que o lambda é assim que eu uso o lambda. Eu preciso de um dado que eu não tenho. Eu preciso usar um dado que eu não tenho. O que você faz? Usa o dado e bota um lambda na frente. De onde que vai vir o dado? Alguém de fora vai me dar o dado. Mas naquele momento eu tenho o dado, dentro do contexto do lambda. O lambda cria um escopo local para mim, lembra disso? Se eu preciso de um dado naquele escopo local, cria um escopo novo que tem aquele dado lá dentro. Claro que alguém em algum momento precisa me dar o dado. Precisa me entregar esse A aí. Por isso que está aquele A, lambda A. Mas não é exatamente o que eu preciso do lado de fora. Está entrando lambda A. Eu pego o A e produzo o M de B com a F. Eu produzo o M de B com a F. Aí eu pego o M de B com bind e entrego para G, que vai produzir M de C, que é o que eu preciso ali do lado de fora. Todo mundo bem? Essa é a primeira, que está em branco aí, é a primeira lei da mônada, ou as segundas. Eu gosto de chamar de primeira porque eu gosto de pensar na associatividade primeiro, que é o semigrupo, né? O semigrupo tem que ser associativo. Todo mundo bem? Tem que ser associativo. Tudo bem, filho? Os parênteses já estão aí, os que são necessários. Segunda coisa que eu preciso, ainda está copiando ali, né? Segunda coisa que eu preciso é uma identidade. Eu quero que funcione assim, tá? Eu quero que funcione assim, que tenha um elemento de identidade. Quem é o elemento de identidade para mim? Tem que ser uma função de Azinho para M de Azinho. Por isso não pode ser só ID. Lembra que a função de identidade tem que ser Azinho para M de Azinho. Só que eu defini aqui uma função de Azinho para M de Azinho. Eu quero que esse return seja a identidade. Assim como eu fiz no aplicativo. Também precisava de uma identidade, foi o pior que eu usei. Beleza? Opa, isso quer dizer que se eu fizer, presta atenção, M bind return, eu quero que isso seja M. Opa, qual é o sentido disso? Eu tenho um dado dentro da estrutura. E aí eu tenho uma função que pega um dado e produz ele, bota na estrutura. E o bind meio que tem essa noção, você pode pensar assim, porque vai te ajudar também, que é, eu vou pegar o que está do lado esquerdo, vou tirar de dentro, vou jogar fora o M, pode pensar assim, tá? Mas toma cuidado na hora de implementar, mas na hora de pensar no caminho dos dados, dá certo. Eu tenho um M de A, eu vou tirar o M e extrair o A lá de dentro, é isso que o bind faz, e vou entregar para a função do lado direito. Aí ele pegou o meu dado. Aí o que o return faz? Bota de novo do jeito que estava. Isso aqui tem que ser igual a não fazer nada. Tudo bem? Que é para ter aquela ideia de que o return produz uma estrutura sem bagunçar os dados. Mesma coisa se eu fizer
return bind f tem que ser igual a fazer f. Tudo bem? Só que se vocês forem olhar aqui do jeito que está, os tipos não batem. Tá? Então vamos encaixar as coisas. Esse cara aqui é de A para M de A. Do lado direito do bind tem que aparecer uma função de A para M de B, né? Todo mundo bem? E aí o bind passa o dado do lado esquerdo para o lado direito e produz um M de B. Então do lado de cá deveria ter um M de B, né? Como resultado. E eu não tenho isso, eu tenho A de M de B. Então o que está faltando para ter um M de B? Para começar, o que eu preciso para ter um M de A aqui? Para poder encaixar e passar o M de A para cá. Precisa de um A, não é? Para entregar para o return. Como é que eu faço um A? Pega um A e dá para ele. Pega um A e dá para ele. Aí eu tenho um M de A do lado esquerdo. Eu estou passando para uma F. Essa F tem um A para M de B. Só que eu gostaria que a equação continuasse igual ali, ó. Alguma coisa, vamos chamar assim, 0 mais F tem que ser igual a F. É isso que eu gostaria de escrever. Só que F do lado direito não pode ser, né? Porque o resultado disso aqui tudo é M de B. E a F, do jeito que está aqui, ó, não é M de B. Ela é A para M de A, né? A para M de B, que é o que está aqui. Como é que eu pego A para M de B e transformo num M de B? Aplico A. Qual A? O mesmo A que eu usei do lado de lá. Tranquilo? Mas nada, repare que é meio esquisitão, mas nada mais é do que usar, tentar encaixar as coisas e escrever, né? Como se fosse assim, aliás, M mais 0 igual a M e 0 mais F igual a F. Mas tem que encaixar os dados dos tipos baterem. Pergunta. As duas. A da primeira a gente chama de identidade à direita e a segunda a gente chama de identidade à esquerda. Mas a gente quer as duas. Repete. Não, mas a primeira lei é de associatividade. Ela não troca a ordem dos elementos. E você quer trocar. Para fazer isso, eu precisaria juntar com uma lei de comutatividade, né? Mas aqui eu não estou pedindo isso dela. Eu estou pedindo que ela seja monoide. Por isso que vocês vão ouvir em algum momento aí, mônada é um monoide na categoria dos não sei o que functors. Endofunctors. Umas porra assim. Tudo bem? Eu quero que ela seja monoide com relação a essas operações, tá? Agora, repare que esse M é aplicativo. O aplicativo tem identidade, tem associatividade, tem comutatividade, com relação ao apply. Lembra disso? Tá? Com relação ao apply, é outra operação. Então, eu tenho aquilo disponível. E o functor, a mônada eu também estou exigindo que seja functor, porque eu exigi que seja aplicativo. Ela também tem outras regras de identidade e outra regra de associatividade com relação ao FMAP. Isso, são várias coisas. Eu vou, inclusive, agora escrever todas. Todas as leis que eu estou pedindo. Tudo. Mas vocês sacaram que essa é a especificação dela. Tudo bem? E a intuição que eu queria passar para vocês, a gente vai escrever casos particulares ainda, né? Igual a gente fez com o Parser, igual a gente fez com o Maybe do aplicativo. Eu preciso inventar, não é inventar, eu preciso implementar isso aqui, essa, vou chamar assim, interface, para os tipos específicos. Para as mônadas específicas, eu preciso implementar. Mas isso aqui é a especificação. E o que essa especificação está tentando me dar? Ela está tentando me dar duas noções.
Uma. Do jeito que eu fiz aqui. Ou é pegar uma função que produz estrutura e entregar dados para ela, e os dados em si também estão em estruturas. Ou, vendo de outra forma, que é daí que saem as leis, eu quero um monoide que está compondo essas funções do tipo A para M de A. Essas funções de A para M de A para M de B, elas são basicamente as funções que a gente mais usa. Sem querer. Assim, a gente nem percebe que é isso que a gente está fazendo. Mas é basicamente isso que a gente mais usa. No dia a dia mesmo. Tudo bem? E aí isso aqui está me dando uma especificação do que elas, como é que elas vão se comportar. Não só por causa de I/O, mas por causa de uma tonelada de efeitos. Uma tonelada de efeitos são mônadas. Vocês vão começar a ficar surpresos como coisas altamente diferentes respondem a uma interface comum. Uma coisa que eu vou enfatizar com vocês aqui. A mônada não é a única coisa que a gente sabe fazer com mônadas específicas. Cada uma delas vai saber fazer isso aqui, mais as coisas próprias dela. Porque a gente fica também, às vezes, muito preso em caralho, como é que eu uso o bind aqui para resolver o problema? Mas muitas vezes eu não preciso usar o bind, eu não preciso usar o bind. Eu preciso usar alguma coisa específica daquela estrutura específica que eu estou usando naquele problema específico. Tá? Agora, uma coisa que isso aqui vai dar pra gente é, a partir do momento que eu tenho uma interface e eu sei as regras que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que seguir, eu não me interesso pelas outras coisas que as mônadas fazem. Cada uma faz outras coisas. Mas essas aqui já me permitem fazer toneladas e toneladas de funções úteis. Você vai ver loops e uma tonelada de funções, a biblioteca é gigante. Abre lá control.monad, você vai ver que tem uma tonelada de funções que são feitas, que ela simplesmente fala, se você tiver uma mônada, você sabe fazer tudo isso aqui já. Não, qual mônada? Qualquer uma. Qualquer uma. E são coisas que a gente usa no dia a dia. É repetir o efeito, ficar repetindo o número de vezes, ficar repetindo infinitas vezes. Ou então é tipo, fazer um efeito, jogar fora o dado e fazer um segundo efeito. Coisas desse tipo. Combinar efeitos e tal. Beleza por enquanto? Beleza. Deixa eu dar um quadro completo, então, aqui agora das álgebras todas que a gente viu. Tá? Então, vamos lá. Eu vou separar em duas partes, tá? Do lado esquerdo, eu vou colocar as álgebras dos dados não estruturados. Os dados que não se preocupam com efeitos. O primeiro é o semigrupo. Opa. Semigrupo. O semigrupo, ele se caracteriza pelo append, A, e eu exijo dele a associatividade. U, append, V, append com W tem que ser igual a U, append, V, append, W. É isso que eu pedi dele. Repare que isso aqui tem a ver com dados, não tem nada a ver com estruturas. Não é que não posso usar coisas com estruturas aí, tá? Por exemplo, eu posso enxergar esse Azinho como lista de int. Lista de int, lista de int, lista de int. Beleza. Só que quando eu faço isso, a lista é uma estrutura. Eu estou olhando a lista como um todo. Eu não estou separando o efeito da lista com os dados que estão guardados lá dentro. Eu estou olhando e falando assim, essa lista inteira, como se fosse uma caixa preta, combinando com essa outra lista inteira. E eu não vejo que tem uma estrutura com dados lá dentro. Ou um contexto com dados. Eu vejo só dados. E os dados são as listas. Beleza? Daqui, eu estou pedindo isso, mais uma coisa a mais. É sempre assim nesse padrão, tá? Eu vou pedir isso, mais coisas adicionais, mais coisas adicionais. Toda vez que eu pedir coisas adicionais, eu tô criando uma álgebra que a gente chama de mais forte. Mais forte na matemática quer dizer, eu conheço mais propriedades. Isso quer dizer mais forte, tá? Só que eu exigir mais propriedades, e uma coisa tem que ser mais forte para passar naquelas propriedades, para atender aquelas propriedades, quer dizer que menos coisas vão conseguir atender aquilo. Então, uma coisa mais forte, uma álgebra mais forte, quer dizer que tem menos
tipos, tem menos conjuntos, tem menos estruturas que atendem aquilo. Então, quando eu vou caminhando aqui para baixo, no meu caso, tá? Tem menos tipos que atendem aquilo. Eu não sei te dizer quantos, mas tem menos. Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo aqui que a gente inventou foi o monoide. O monoide, eu peço o append mais um mempty do tipo Azinho, de tal forma que x mempty tem que ser x e mempty append com x tem que ser x. Beleza? Esse aqui é o lado dos dados não estruturados. Não tem mais coisa que a gente vai ver depois ainda. Mas sempre lidando com estruturas, porque estruturas é que as coisas ficam interessantes. Tá bom? Estruturas é que as coisas ficam interessantes. Ainda tem duas, não são exatamente álgebras, mas tem duas ainda, vamos chamar assim, interfaces, que eu quero estudar melhor com vocês, que é o traversable e o foldable. Tá? O traversable, finalmente inventaram dois nomes mais decentes assim em Haskell. Tá? O traversable, ele te dá uma ideia de, tipo, cara, são coisas que eu posso atravessar, né? Dá uma ideia de, tipo assim, iterar. Dá essa ideia. Que é meio que isso mesmo. E o foldable são coisas que eu posso dobrar, né? Fold é dobrar, tá? Mas a ideia de fold é, eu tenho vários dados, eu tenho uma estrutura que eu consigo sumarizar num dado só. É como se eu conseguisse, vamos chamar assim, conseguisse pegar uma coisa complicada e calcular um hash dela. E aquele hash representa a primeira coisa. Tá? É como essa ideia da, por exemplo, hash é meio que essa ideia de fazer folding. Eu tenho uma coisa potencialmente complicada e eu transformo ela numa coisa, uma coisa que representa a coisa complicada, uma coisa mais simples que representa a coisa complicada. Sumariza, por isso que eu chamo de sumarizar. Tá? São duas padrões também que a gente faz o tempo todo. Tá? Só que, por que eu não apresentei elas ainda? Porque elas são feitas para funcionar com aquelas álgebras de dados estruturados. Porque eu quero atravessar uma coisa, traversable, fazer a iteração, uma coisa do tipo, produzindo estrutura e mexendo com estrutura lá no meio. Eu quero sumarizar, potencialmente produzindo estrutura no meio desse processo, lidando com estrutura também. Por isso que vai ter, assim, eu prefiro fazer nessa ordem. Senão eu acho muito confuso, porque lá na frente vai, cara, pô, de onde saiu esse aplicativo? Eu falo, segura a onda aí. O aplicativo não precisa nada disso para entender. Do lado direito aqui, eu vou colocar as álgebras de dados estruturados. O primeiro foi o functor. O functor se caracteriza por uma operação que a gente chama de fmap, que pega uma função de A para B e lifta ela, né? Certo? Inclusive você pode pensar isso para os outros também, tá? Pega uma função e lifta para FA para FB. Vocês vão ver que são muito parecidas. O functor, eu exigi duas leis. Fmap id é igual a id, que é uma lei de identidade. E eu exigi fmap, eu falei associatividade no fmap, mas o fmap não é associativo, né? O fmap é distributivo. Olha aqui. Em algum momento aqui para trás eu falei que o fmap é associativo. Eu acho que eu falei. Se eu falei merda. Mas ele é distributivo sobre a composição de funções. Isso quer dizer que se eu fizer fmap de f.g, eu posso fazer f. Isso tem que ser. Não é posso, tem que ser. fmap.fmapg. Distributividade sobre a composição de funções. Distributividade. E repare que é fmap com id e composition, né? Beleza. Aí a próxima, eu pedi isso aí tudo, mais coisas. O aplicativo, eu pedi duas coisas. Aliás, eu pedi muitas coisas. Ele se caracteriza por um lado, o pior, que é uma função de A para f de A, e uma função
apply, que pega um f de A para B e lista ele FA, FB. Você concorda comigo que eu posso enxergar daquele mesmo jeito, né? O lifting. Pega uma função, está na estrutura e lifta ela. Certo? Que é como se fosse distribuir, é como se distribuísse aqui, ó, F de A, F de B, né? Como se fosse assim. Pode pensar assim também. Pode pensar várias coisas. Aí eu pedi 4 coisas dela. Primeira, pior ID apply. Apply X, tem que ser igual a X, que é uma identidade. Certo? Aí repare que aqui eu estou exigindo identidade à esquerda. O elemento identidade está do lado esquerdo da operação. E eu não vou exigir do lado direito porque eu vou pedir que seja comutativo. Aí uma coisa junto com aí implica que o pior tem que ser como tem que ser comutativo, ele também vai ter que ser identidade do lado direito. Beleza? Por isso que eu não preciso aqui. Hã? Por isso que nesse caso eu não preciso, porque eu vou pedir que esse aqui seja comutativo. Lá o outro lá não pedi. Tá. Próximo, eu quero que seja associativo. Então, U, apply, V, apply, W, tem que ser igual a. Aí a gente ajustou isso, tá? A gente calculou. Pior, ponto, apply, U, apply, V, apply, W. A gente calculou isso em algum momento. O parêntese está aqui, mas como eu vou pedir que seja associativo, aliás, como eu estou pedindo que seja associativo, tanto faz. Lembra disso? Tá. Então, normalmente fica escrito assim, tá? A próxima coisa que a gente pediu do aplicativo é que o apply ele seja distributivo sobre a aplicação de funções comum. O espaço. Né? F espaço X. Tá? Ou seja, pior F apply pior X tem que ser igual a pior F X. Se eu tiver um dado, uma função, nenhuma das duas se importa com as estruturas, e eu fizer f de x, e levar para o mundo do aplicativo, que é o pior f de x, tem que ser a mesma coisa de eu pegar o dado, levar para o mundo das estruturas, pegar a função, levar para o mundo das estruturas, e lá no mundo das estruturas, aplicar com o apply. O apply do aplicativo. Fiz até um diagrama para vocês, né? Andar daqui para cá tem que ser igual a andar dali para lá. A gente pediu isso, a gente exigiu isso. Que é uma ideia de que o apply, o pior, tem que ser distributivo. Não, tem que distribuir sobre o function application normal, né? Pior, o puro. Beleza? E aí a gente pediu que seja comutativo, que é, na minha opinião, a mais feia. O apply pior y tem que ser igual a pior apply y apply u. Tem que conseguir trocar de lugar, né? O que está à esquerda vir para a direita, o que está à direita vir para a esquerda. É a comutatividade. Beleza? Aí a gente criou uma nova, que é a mônada, que ela vai se caracterizar por duas coisas. Um return de A para FA. Cuidado que esse return não tem nada a ver com o return que a gente está acostumado em linguagem de programação, tá? Tipo, encerrar uma função, né? Tipo, retornar o retorno da função. Não tem nada a ver com isso, tá? É simplesmente botar um dado na estrutura. Eu não sei por que botaram esse nome. Ele é, mas também não é. Hã?
Na minha cabeça, nem uso o return, né? Eu só faço o pior também. Eu até acho mais bonito, né? Menos letrinha. Eu também acho. Mas ele tá aí. E ele me dá, se caracteriza por um bind que pega um M de A, uma função de A para M de B e aplica, produzindo um M de B. Beleza? E o que eu estou exigindo dele? Eu estou exigindo M return igual a M. Eu estou exigindo return x f igual a f de x. A identidade à esquerda e à direita. O return tem que ser a identidade dessa operação aqui. Repare que as identidades são coisas diferentes, né? Olha lá, ó. Aqui é uma identidade do apply. Aqui é uma identidade do fmap. Tem identidade para todo lado. Mas cada uma tem o seu. A identidade, o return é a identidade do bind. E eu estou pedindo que o bind seja associativo. Associativo? Isso, associativo, que é M, F, bind G, tem que ser igual a M, bind, lambda, vou escrever X, que é o que todo mundo escreve. F de X, bind, G. Beleza? Aí repara, esse cara aqui é uma associatividade, isso aqui é a associatividade do apply. Tá? O fmap é distributivo em cima de uma coisa. O pior é distributivo em cima de uma coisa, que é aqui, né? De outra coisa. Só que a mônada não é distributiva lá. Então, tomar um certo cuidado. Estou pedindo mais coisas, são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas são meio que a mesma coisa, né? É associatividade, é identidade. Não tem muitas coisas algébricas para inventar. Essas coisas que já conhecem. Todo mundo bem? Então, essa é a interface. Essa é a mônada. É isso que a mônada precisa fazer. Tá? Do lado esquerdo, as álgebras de coisas que não são dados, não tem estruturas. Do lado direito, as álgebras dos dados que lidam com estruturas. E aí tem 3 possibilidades aqui pra gente. Os dados estão em estruturas. Repare que as 3 lidam com esse caso, né? M de A, F de A e F de A. Ou de cima para baixo. F de A é o dado que está entrando. F de A é o dado que está entrando no aplicativo. E o dado que está entrando na mônada é M de A. Os dados estão chegando na estrutura. Eles lidam com funções, que é pegar o dado e aplicar uma função. Só que cada um deles faz diferente. O functor, ele pega um dado, ele pega uma função que é A para B. A função não se importa com as estruturas. A função é transparente à existência das estruturas. Só se importa com os dados e produz novos dados. O aplicativo, a função, ela em si está dentro de uma estrutura que pega algum efeito, produz algum efeito. A gente vai fazer vários exemplos, mais exemplos inclusive. A mônada se preocupa com funções que produzem estruturas, que é uma coisa a mais, uma coisa nova, é uma coisa mais poderosa, inclusive. É produzir a estrutura. Porque até então estava difícil da gente produzir estrutura, né? Eu só tinha o pior. Agora eu posso escrever uma função qualquer que bota os dados nas estruturas e eu consigo lidar com essas funções. Antes eu não conseguia. Antes, para eu colocar os dados nas estruturas, eu só tinha uma forma, que era o pior. Agora não. Agora me libertou para eu, o programador, escrever qualquer função de A para M de B. Eu escrevo do jeito que eu quiser. E agora eu consigo encaixar elas umas nas outras. Fazer function composition.
Beleza? Então ganhei um poder a mais. Tá? Ganhei um poder a mais. E por que mônada virou meio que, tipo, caralho, todo mundo fala de mônada hoje em dia, né? Você vai no YouTube, é o mais tem, é vídeo tentando explicar o que é mônada, né? Tipo assim, cara, é só isso aí, tá? Por que essa parada é relevante? Porque começaram a perceber que vários e vários e vários efeitos que a gente usa em programação corriqueiramente, eles podem ser todos eles entendidos como mônadas. Então, todos os efeitos, coisas diferentes, eles têm uma interface em comum. Ter uma interface em comum ajuda pra caramba na hora de programar as coisas, né? Porque em vez de você ter que aprender 1000 coisas separadas, você aprende tudo que é em comum e usa aquela interface. Aí, óbvio que cada mônada tem, sabe, aquela interface comum, mas ela sabe fazer outras coisas, tá? Ela sabe fazer outras coisas. Algumas mônadas, tipo o maybe não sabe muita coisa. Mas, por exemplo, a mônada de estado, que é para fazer máquina de estado mesmo. A mônada de estado. A mônada de estado, ela sabe criar um estado, e ela sabe ver o estado atual. Isso não tem nada a ver com a mônada aqui, com isso que está aqui. E qual é o efeito dela? Guardar o estado e usar o estado para decidir qual é o próximo estado, né? Não é assim que a máquina funciona? Estou nesse estado agora, vou para o próximo. Vou fazer esse caso. Tá? Uma variável global. Uma variável global é uma mônada também. Lembra? Variável global é a função de A para B, né? Vamos chamar assim. A função que entra um A. E sempre entra o mesmo A. Distribui para todo mundo, assim, dentro da coisa. Pensa num arquivo de configuração. Eu não lembro qual foi o exemplo que eu fiz, mas pensei, no começo do meu programa, eu leio um arquivo de configuração e aí eu vou criar uma estrutura de dados que representa aquela configuração. Cara, aquela coisa vai ser uma constante e vai ser usada em todo o programa. Sabe? Aquilo lá é uma variável global. Certo? Você pode pensar que é um estado global, que é imutável, inclusive. Ninguém pode mexer, só pode ler. É read-only. A variável global, read-only. Não é de qualquer jeito. Beleza. Isso aí também é uma mônada. É a mônada que chama reader, o leitor, a mônada leitora. Inclusive eu gosto muito desse nome, reader, que ela sabe ler alguma coisa. Que coisa? O estado global, essa variável global aí, que é tipo um livro que você não pode escrever nele. Você só pode ler. Read. É uma mônada. Só que ela sabe fazer mais do que isso aqui que está na tela. Ela sabe ler os campos específicos da coisa que você está lidando. Porque isso aqui, ó, a mônada, nesse caso, o que ela faz? Passa esse variável global para frente, para a próxima computação. Esse é o efeito da mônada dela. Pega a variável global, que você está usando agora, e entrega para a próxima parte da computação. Entrega para a próxima, entrega para a próxima. É isso que a mônada dela faz. Mas ela precisa saber ler. Então ela precisa saber fazer uma coisa a mais. O maybe não tem isso, por exemplo. O maybe não sabe fazer isso. O maybe não sabe fazer quase nada. Eu vou mostrar para vocês na aula que vem uma mônada que é completamente inútil. Completamente inútil, assim, no primeiro momento, que é a mônada identidade. Que ela literalmente não faz nada. É uma estrutura que, entre aspas, não serve para nada, é só estrutura. Sacou? E aí vocês vão rir, vocês vão falar, cara, por que eu faria uma estrutura que não faz nada, que não serve para nada? Tá? Porque naquela hora de combinar mônadas, o que eu vou fazer é uma pilha de mônadas aqui com vocês. Eu vou fazer literalmente uma pilha delas, vou empilhar elas. É mais como se fosse uma cebola. Tem a mônada interna, tem uma do lado de fora, aí eu vou fazendo vários níveis. Tá? Em algum momento eu preciso parar esse processo. E aí é bem comum a gente usar essa mônada de identidade para falar assim, aqui para. É uma estrutura que não faz nada, mas ela me permite meio que parar uma pilha, um empilhamento de tipos, por exemplo. Me permite simplificar um tipo mais complexo num tipo mais simples. Eu vou explicar para vocês, o transform, por exemplo. Sacou? As mônadas que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer elas na mão, tá? State, tá? Mas elas não são implementadas assim, elas são implementadas com transforms, que são coisas que combinam mônadas. Só que, e se eu não precisar combinar a mônada? Se eu precisar usar o state e não precisar combinar com nada, como é que eu faço? O transformer, ele exige que você combine duas mônadas. E se eu não precisar combinar? Aí qual a solução? Combina com uma coisa que não faz nada. Mas você precisa ter uma mônada que não faz nada. É altamente útil. Parece inútil, altamente útil na prática. Vou mostrar para vocês. Tá?
Eu vou fazer lista. Lista é o laço, um for loop. Inclusive, os exemplos que eu fiquei aqui, eu fiquei assim, cara, como é que eu faço? Ontem à noite eu estava procurando algum exemplo que fosse razoavelmente interessante, que não fosse muito lento, de fazer aninhamento de loops, né? Tipo, for dentro de for, dentro de for, tipo, mais de um, assim, para eu poder mostrar o efeito da mônada da lista para vocês. Para eu poder mostrar o efeito da mônada da lista. Que é esse efeito de laços aninhados. Só que laços aninhados cria muita computação, né? Tipo, muito rápido, né? Tipo, muitos casos, rapidinho, né? Se eu fizer 100, 100, 100, já dá, sei lá, 10 milhões. Não, dá, sei lá, 1 milhão de casos, né? Sabe, assim, tipo, exponencial muito rápido, né? Então, mas enfim, acho que é um exemplo aqui que é mais ou menos bacaninha pra vocês verem. Eu vou inclusive fazer em Python também, pra vocês verem um e o outro. Tentar. Porque em Python vocês vão olhar e falar, é óbvio o que tá acontecendo. Quando vocês verem a mônada da lista, vocês vão falar, caralho, é isso que tá acontecendo? Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer na aula que vem. Vamos começar a ver várias mônadas específicas. A gente vai passar umas três aulas vendo mônadas específicas, estudando algumas mônadas específicas. Beleza? E aí a gente vai pro traversable e pro foldable e aí pro transformer depois. E aí eu acho que acabou. Não dá tempo de fazer muito mais coisa. Mas aqui a gente já está indo até bem avançado. Beleza, turma? Bom descanso para vocês. Até quinta.